Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez ele vai ser dividido em duas partes. A primeira delas é esta e eu vou falar um pouco sobre o que é o contratualismo, como também vou fazer uma introdução sobre Thomas Hobbes e na segunda parte eu vou falar sobre John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que a gente já tem um vídeo sobre ciência política, que eu vou deixar aqui no card, falando sobre Maquiavel. E nós temos também vídeos de introdução à sociologia, que eu também vou deixar aqui no card. Gostaria de dizê-los também que nós decidimos dividir esse vídeo em duas partes porque ele seria muito longo se eu falasse dos três filósofos num vídeo só. Então eu vou acabar ignorando a história de vida de cada um desses autores. Não que não seja importante, mas por uma escolha do formato do vídeo eu vou precisar fazer isso. Se em outro momento vocês quiserem, a gente pode pensar em fazer um vídeo específico para cada autor e aí eu trabalho as questões bem detalhadamente. Então, vamos a mais uma epifania sociológica. Então, o que exatamente é o contratualismo? Bom, chama-se contratualismo uma escola de pensamento que leva em consideração a existência de um contrato social. Mas antes da gente entender o que exatamente é o contrato social, a gente tem que entender que, para cada um desses filósofos, seja eles quais forem, aqui no caso nós vamos trabalhar com três deles, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, para cada um desses três nós temos uma perspectiva de por que o contrato existe, o que nós somos enquanto indivíduos antes da existência desse contrato e pós a existência desse contrato. E aí é importante que vocês entendam o seguinte: não existe de uma forma física, tá, esse contrato social. Não existe um papel em que nós assinamos, tá, chamado contrato social. Ninguém chegou e falou assim: oi, você quer assinar o contrato social? Oh, claro que sim, me dê o papel para assinar. Não. Isso não aconteceu. O contrato social é um princípio filosófico, tá, que nasce da necessidade da gente tentar voltar no tempo para tentar explicar em que momento nós aceitamos viver em sociedade e, portanto, demos a origem ao Estado. Mas como assim? O que exatamente aconteceu? Pensem comigo. Nós não conseguimos voltar no tempo para saber exatamente quando foi que isso aconteceu, quando foi que nós decidimos viver em sociedade. Então, cada um desses filósofos vai propor o seguinte: qual seria a natureza humana? Então, notem, se considera aqui que existe uma natureza humana, que ela está associada a um momento histórico em que nós agimos muito mais conforme as regras da natureza, tá? As regras biológicas, digamos assim, como também existe um outro indivíduo formado a partir da sociedade e das relações sociais. Então, notem o seguinte: cada um desses três filósofos ditos contratualistas vão dizer o seguinte: existe um estado de natureza. Esse estado de natureza é o momento mais primitivo do ser humano. No vídeo em que eu faço uma introdução à sociologia, eu falo sobre um momento histórico, tá, em que nós, enquanto espécie humana, a gente estava muito mais preocupado em sobreviver até o dia seguinte. É literalmente a nossa preocupação de matar um leão por dia. Nesse momento, a gente não está preocupado em tentar explicar o que é a vida, a gente não está preocupado em tentar explicar o que é uma árvore, o que é um leão, a gente só está preocupado em sobreviver até o dia seguinte. Como não há uma preocupação maior para tentar explicar o mundo, nós simplesmente vivemos e sobrevivemos nele. Em algum momento, quando a gente começa a se organizar enquanto grupos, a gente começa a criar determinadas regras. E aí, é nesse momento, é nesse exato momento que a gente tem o surgimento do contrato social. Quando a gente começa a se organizar enquanto grupo, nós começamos a criar nossas regras de convivência e, portanto, essas regras vão limitar as nossas liberdades individuais a partir de um bem maior, de um bem coletivo, e isso é o que esses
autores estão chamando de contrato social. Novamente, esse contrato não existe de forma física, tá? Ninguém assinou esse contrato, porque nós estamos falando, inclusive, de um momento histórico que sequer a escrita era possível. Então entendam esse contrato como um princípio filosófico que vai separar esse momento que a gente vai chamar de estado de natureza, esse estado mais, entre aspas, primitivo do ser humano, de um estado, tá, social, onde a sociedade ela vai existir e, consequentemente, o Estado também. Ora, se nós temos essas condições postas, o que então Hobbes diria para nós? Eu disse a vocês que cada um desses filósofos vai pensar como que nós éramos nesse estado de natureza, o que é o contrato social, qual a vantagem ou desvantagem de assiná-lo, de aceitar o acordo, e o que nós somos ou o que nós poderíamos ser pós-contrato social. Então o que o Hobbes vai dizer pra gente? Ele vai dizer o seguinte: no estado de natureza nós temos 100% de liberdade. Ora, nós não temos sociedade, nós não temos Estado, então não existem regras, tudo é de todos. Nós temos 100% de liberdade. Mas vejam só, se nós temos 100% de liberdade, isso significa dizer que eu tenho liberdade e que os outros sujeitos, os outros indivíduos também possuem a mesma liberdade. Isso significa que, se tudo é de todos, nada é de ninguém. Se nada é de ninguém, nada garante que eu, enquanto indivíduo, não queira tomar posse daquilo que é do outro. Na verdade, o que é do outro também poderia ser meu, porque nós temos, nesse caso, 100% de liberdade. Eu poderia tomar aquilo que seria do outro. O que o Hobbes está dizendo para a gente é o seguinte: esquece essa história de Aristóteles de que nós somos animais políticos. Não, nada disso. Se você pensar dessa forma, o Hobbes vai demonstrar para a gente que a gente acaba esquecendo as tensões e as relações de poder que acontecem dentro da sociedade entre os indivíduos, entre os homens. Então ele vai dizer assim: olha, essa tensão que existe gera inúmeros conflitos entre os sujeitos, entre os indivíduos. Observem, se eu tenho uma maçã, tá? Imagine uma maçã, e você também quer essa maçã, nada me garante que você não vá tentar tomá-la. Se isso acontecer, de duas uma: ou eu vou ceder a sua força, ou eu vou entrar em conflito. Então, no estado de natureza para o Hobbes, nós somos necessariamente conflituosos, nós somos necessariamente maus. Maus no sentido de que eu não posso e eu não deveria confiar em ninguém, assim como ninguém deveria confiar em mim, porque nós somos imprevisíveis no estado de natureza. Não existem regras, nós temos 100% de liberdade. É da natureza humana três principais causas da discórdia: a competição, a desconfiança e a glória. A primeira leva ao lucro, a ideia de lucro. A segunda vai levar à ideia de segurança, a necessidade de segurança. E a terceira, a ideia de reputação. E é por isso que o Hobbes vai dizer que nós somos, no estado de natureza, autodestrutivos. Ou, uma das suas frases mais famosas: o homem é lobo do próprio homem. O que o Hobbes está dizendo é o seguinte: no estado de natureza, se deixar um monte de gente junto, a gente vai se matar. É isso, tá? Então, por que afinal a gente assina o contrato social? A gente vai assinar o contrato social para trocar essa liberdade que nós tínhamos pela segurança. Ora, se 100% de liberdade nos dá essa condição conflituosa no estado de natureza, então a única forma de eu ter 100% de segurança é se essa minha liberdade não existir. Se eu tiver 0% de liberdade, eu tenho 100% de segurança. E o Hobbes vai dizer o seguinte: isso é mais do que um consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo
e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. É esta geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Então, para o Hobbes, nós assinamos o contrato para poder termos segurança. E a única maneira de que isso acontecesse era que, se existisse uma figura, nesse caso um Estado, uma instituição maior do que nós, e que esta seguisse uma lógica própria, inclusive que, no momento do contrato, ela fosse separada do restante da sociedade, porque o Estado não deve à sociedade, o Estado ele precisa existir por si só, então não cabe ao Estado as leis e as regras que foram impostas à sociedade, porque nós, enquanto indivíduos, nós cedemos a nossa liberdade a essa figura que é o Estado. E, portanto, é a ele que nós devemos obediência. Então as regras, as leis não se aplicam ao Estado. E para que isso exista, para que isso funcione, o Estado precisa estar sob condições de um governo de o mínimo de pessoas possíveis. O que o Hobbes está propondo aqui para a gente é uma monarquia, mas não uma monarquia qualquer. Precisa ser uma monarquia absolutista, de um poder absoluto, inquestionável. Então, resumindo, Hobbes diz para a gente o seguinte: no estado de natureza, nós somos indivíduos ruins, nós somos pessoas más. Logo, nós precisamos de algo que limite a nossa liberdade para que nós possamos não desconfiar do outro, porque a desconfiança nos leva ao medo, nos leva ao conflito. É nesse momento que nós aceitamos viver em sociedade, nós assinamos, entre aspas, o contrato social, damos origem ao Estado, e esse Estado ele existe fora das regras da sociedade civil, para que ele possa manter o seu poder único e absoluto sobre a sociedade. Então, o Estado surge para garantir a nós a segurança. Segundo Hobbes, diz que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles, ou seja, de ser um representante, todos sem exceção. Tanto os que votaram a favor dele, como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. Então, diferente de outros autores que vão surgir durante a Revolução Francesa, Hobbes não está muito preocupado em tentar explicar ou dar um sentido para a igualdade e a liberdade. Na verdade, a liberdade para o Hobbes já é algo que é necessariamente ruim, porque é ela que leva a um conflito. Assim como a ideia de igualdade para o Hobbes, ela não existe. Até porque dois ou mais homens poderiam ter interesses em comum e isso já geraria um conflito. Então os homens não nascem iguais nem livres, como supõem outros autores da Revolução Francesa. Ele até diz o seguinte: liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de oposição, entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento, e não se aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas do que às racionais, porque de tudo que estiver amarrado ou envolvido de modo a não poder mover-se, senão dentro de um certo espaço, sendo esse espaço determinado pela oposição de algum corpo externo, dizemos que não tem liberdade de ir mais além, conformemente a este significado próprio e geralmente aceite da palavra. Um homem livre é aquele que, naquelas coisas que, graças à sua força e engenho, é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer. E continua:
É coisa fácil os homens se deixarem iludir pelo especioso nome de liberdade e, por falta da capacidade de distinguir, tomarem por herança pessoal e direito inato seu aquilo que é apenas direito do Estado. E quando o mesmo erro é confirmado pela autoridade de autores, reputados por seus escritos sobre o assunto, não é de admirar que ele provoque sedições e mudanças de governo. Nestas partes ocidentais do mundo, costumamos receber nossas opiniões relativas à instituição e aos direitos do Estado, de Aristóteles, Cícero e outros autores, gregos e romanos, que viviam em estados populares, e em vez de fazerem derivar esses direitos dos princípios da natureza, os transcreviam para seus livros a partir da prática de seus próprios estados, que eram populares. No fim, Hobbes está fazendo um apelo pela permanência das monarquias, que era o modelo vigente naquele período. Um tipo de pensamento que vai gerar, a posteriori, um pensamento conservador daqueles que estavam à direita do Congresso, que, portanto, defendiam a conservação do modelo de política vigente. Então é isso, nós daremos continuidade na segunda parte deste vídeo, que em breve estará disponível neste canal. Então nos sigam, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas e a gente se vê numa próxima Epifania Sociológica.